E aí, amigos do canal, tranquilo? Então, estamos ainda querendo sortear para vocês aí. É só a gente chegar em 120 mil inscritos, que a gente vai sortear caneca do professor Olavo de Carvalho, caneca do livro 1984, George Orwell, e também mais uma do canal ou do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Quero falar para vocês que foi uma felicidade enorme para a gente. Nosso canal aqui no YouTube foi verificado, né? Agora está com aquele selo de verificado. Com isso a gente espera agora crescer ainda mais aqui dentro do YouTube, mandar mais e mais conhecimento do professor Olavo de Carvalho para todas as partes do Brasil. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. E quem quiser apoiar nosso canal, todas as formas de apoiar nosso canal estão aí abaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, Que é o que eu chamei de teoria semiológica ou semiótica do conhecimento. Existe uma nuance sutil aí de diferença entre semiótica e semiologia, mas não vem ao caso no momento. A filosofia moderna começa com a divisão cartesiana entre os dois tipos de substâncias, como ele as nomeia, que é a substância pensante e a substância extensa. Uma que tem a característica da sua presença imediata a si mesma, através do cogito. Se eu penso, portanto eu existo, eu estou presente a mim mesmo no ato de pensar e no ato de tomar consciência de que penso. E a outra substância que tem a característica de poder ser medida. Muito bem, existem vários problemas nessa distinção. Em primeiro lugar, porque a própria consciência que o eu tem de si mesmo deve poder ser medida no tempo. Embora haja dificuldades técnicas quase intransponíveis para isso, teoricamente não é impossível, porque se você tem consciência de algo, não pode ser uma consciência que dure num momento infinitesimal ou num momento nulo. Ela tem que durar alguma coisa, ela tem que perseverar. O simples fato de você fazer o raciocínio, penso, logo existo, bom, algum tempo transcorreu aí e a consciência que o eu tem de si mesmo tem de ter sido mantida durante este período. Mas, apesar desses problemas, essa distinção ela se impregnou profundamente na mente ocidental e, vamos dizer que até hoje a maior parte das pessoas pensa de acordo com esta distinção. Quer dizer, popularmente, esta ainda é a concepção vigente. Ao longo do tempo, isto evolui para a convicção de que nós só temos certeza dos nossos próprios estados interiores e não dos objetos que corresponderiam teoricamente a eles. Ou seja, o eu tem esta presença imediata a si mesmo, de modo que ele não pode duvidar da sua existência. Mas todos os outros objetos do mundo só chegam a ele através do quê? Da sua própria consciência. Quer dizer, se você vê algo, você está tomando consciência daquilo, portanto aquilo é um conteúdo da sua consciência. Você só tem certeza do conteúdo da sua consciência e não do objeto externo correspondente. Daí se desenvolve toda a tradição chamada idealista, segundo a qual a única realidade existente é a da subjetividade humana e o resto é tudo duvidoso. Kant não coloca isso em dúvida, ele apenas ressalta que, como todos os seres humanos têm um aparato cognitivo idêntico, então o que eles percebem tem uma validade universal, não quer dizer uma veracidade objetiva. Ele mesmo diz que os objetos, as coisas tal como são em si mesmas, são inalcançáveis. Nós só sabemos delas o que o nosso aparato cognitivo apreende. Mas ao apreendê-las, esse aparato cognitivo lhes dá a sua própria forma. Por exemplo, nós enxergamos dentro de um espectro de ondas luminosas X. O que está fora disso nós não percebemos. Isso quer dizer que nós projetamos esta escala sobre o objeto e só percebemos dele o que está dentro da nossa capacidade de apreensão, a qual não corresponde necessariamente à estrutura do próprio objeto. Todos nós sabemos que os cachorros, por exemplo, eles captam ondas sonoras que nós não captamos. Quer dizer, isso faz parte do mundo deles, mas não faz do nosso. Isso seria, vamos dizer, uma prova, entre aspas, de que a forma do mundo, tal como nós o conhecemos, é determinada não por ele mesmo,
mas pela estrutura do nosso modo de conhecer. Tá certo? Então, esta tendência idealista, ela se impregnou tão profundamente que acabou por influenciar todo mundo, por exemplo, das ciências sociais, através do positivismo e da obra de Max Weber. São basicamente herdeiros de Kant, não é isso? Você vê que a ideia vamos dizer, das formas cognitivas que determinam a nossa imagem do mundo, ela está presente em praticamente toda a sociologia e antropologia, desde a metade do século XIX até hoje, com exceção da sociologia marxista, que pensa por uma outra via completamente diferente. Mas, no meio, você ouve evidentemente episódios como do bispo Berkeley, que dizia que, no fundo, tudo que existe são apenas ideias, tá certo? Então, nós não temos certeza da existência de nenhum objeto, tudo o que nós vemos são ideias, são estados interiores nossos. E depois David Hume ainda agrava isso, dizendo que nós não temos certeza nem mesmo dos nossos estados e nem mesmo da existência de uma consciência. Diz ele, tudo que nós percebemos são estados impermanentes, estados provisórios, temporários de consciência. Nada garante que haja um eu permanente por trás deles. Isso não é incoerente com o que Descartes disse, porque Descartes disse que a consciência que o eu tem de si mesmo, no ato do penso logo existo, ela fornece uma certeza imediata enquanto você está pensando nisso, só naquele momento. Portanto, Descartes não afirma nem mesmo a existência de um eu contínuo, mas apenas de um eu atomístico, do eu correspondente àquele momento do cogito ergo sum. É certo? Bom, tudo isso de fato é muito interessante e é muito difícil de escapar disso aí. Evidentemente, isso dentro da própria escola idealista surgem milhões de problemas, sobretudo para os filósofos que são cristãos e que dizem, bom, então como é que nós vamos justificar a existência de um Deus que criou o universo, etc, etc, dentro de uma perspectiva idealista. Isso se torna enormemente complicado e surgem discussões intermináveis. Só que, logo no início desse processo, houve um filósofo português, João Ponceau, também conhecido como João de São Tomás, que ele iniciou uma linha de investigações totalmente diferente, que só seria continuada no século XIX por Charles Sanders Peirce e no século XX por toda uma tradição de semiologia que hoje já é vastíssima. Mas mesmo esses pensadores da linha semiótica, eu não creio que tenham percebido exatamente o alcance das descobertas do João Ponceau, que só foram enfatizadas mais claramente por um filósofo americano chamado John Dewey. Ele é D-E-E-L-Y. O Dewey é um sujeito que escreve de uma maneira muito complicada e não creio que os livros dele tenham tido a difusão que merecem. Mas o modo como ele interpreta o desenvolvimento da história moderna, ou seja, 99% da corrente tomando a direção idealista e o João Ponceau ficando falando sozinho, né, até ser redescoberto, eu acho que essa descrição é perfeitamente correta. As observações do Ponceau são de uma obviedade gritante. Então, em primeiro lugar, ele diz tudo aquilo que nós pensamos e aquilo que nós percebemos são signos. Tanto aquilo que eu penso quanto aquilo que eu percebo. Por exemplo, se eu penso a imagem de um leão, isso não implica nenhuma presença de um leão, uma coisa que está presente apenas a minha consciência. E se eu vejo um leão, o que eu estou vendo é uma imagem que está gravada na minha retina e que se grava, persiste na minha memória, ou seja, é também um signo, não é isso? Então, isso quer dizer que, no fundo, nós não temos nenhuma percepção de nenhum objeto real, mas apenas de algum signo dele. Porém, isto não deve ser interpretado no sentido idealista, muito menos no sentido kantiano, porque existe uma diferença fundamental entre dois tipos de signos. Um é o signo que eu penso ou que eu recebi de uma outra pessoa. Quando eu vejo, por exemplo, um retrato pintado de uma girafa, eu não estou vendo girafa nenhuma, eu sei distinguir entre o que seria o signo e o que seria a girafa real, tá certo? Mas quando eu vejo a girafa real, eu vejo a girafa inteira.
existe algum objeto tridimensional no mundo que algum ser humano jamais tenha visto inteiro? Isso é absolutamente impossível, porque se os objetos estão no espaço e são tridimensionais, você só pode ver alguns lados deles. Esta simples experiência eles mostram. Se você pegar qualquer objeto sólido com 6 lados, você só vê 3 deles. Esses 3 indicam ou significam a presença de outros 3, mas você não está vendo. Esses outros 3 lados, eles não são atualizáveis na sua mente, eles estão presentes virtualmente. Quer dizer, você imagina que se você virar a caixa, você vai ver os outros 3 lados. E assim por diante. Se você vê um leão, e você viu algum leão inteiro, um leão concreto, um leão efetivo, ou você viu só a superfície de um dos lados do leão? Que seja um elefante. Você viu um elefante inteiro? Nunca ninguém viu um elefante inteiro. Só Deus pode ver um elefante inteiro. Deus viu o elefante pelos 2 lados, pelos 3 lados, 4 lados, 5 lados, por dentro, por fora, tudo ao mesmo tempo. Mas nós não. Isso significa que não tem sentido você dividir o mundo entre o que é ideia, o que é pensamento e o que é coisa. Porque nos 2 casos você só está vendo signos. Existe alguma diferença fundamental que distingue os signos meramente pensados dos signos que atestam uma presença efetiva? Essa diferença existe. Em tudo o que você percebe, que você percebe imperfeitamente, o signo que chega até você é uma parte ou aspecto da coisa. O que não acontece com os signos que estão na sua mente. Então, quando você tem uma imagem de leão na sua mente, isso é parte de um leão? Não. Honesto? Então, quando o signo é parte, então com certeza ele não foi criação da sua mente. Certeza absoluta. Porque o que é característico do signo mental é que você o inventou e você pode modificá-lo. Mas se você modificar o quanto você quiser a imagem do leão, fazer ele virar uma banana ou uma formiga, quando você olhar, o leão ainda está lá com a mesma forma de antes. Tá certo? Então, isso quer dizer que naquilo que não é produzido por nós, naquilo que não é ideia, tá certo? Nós não temos uma capacidade de alteração imediata como temos naquilo que concebemos. Então, até você tomar consciência disso que o João François está explicando, você pensa assim, se você disser a frase tudo é signo, você vai ter que interpretar no sentido idealista, portanto, ou no sentido kantiano, quer dizer, nós só percebemos formas que a nossa própria mente criou e não temos acesso à realidade objetiva, ou seja, à consistência dos objetos enquanto tais. Não é isso? Então, nesse caso, a alternativa seria ou você tem uma ideia na sua mente, um signo, uma representação, ou você tem o conhecimento da coisa inteira, tal como ela é na sua realidade, ou seja, a coisa em si. Esta alternativa, ela, como essa dicotomia, ela não tem solução. Uma vez que você aceitou que as coisas são assim, ela não tem solução. Mas, se você interpreta a palavra signo no sentido que lhe dá o Jean Poisson, o problema está resolvido automaticamente e nem se justifica que ele tenha sido jamais colocado, pois não há possibilidade efetiva de confundir os signos pensados com os signos apreendidos. Então, eu lhe dou um exemplo. Por exemplo, no livro do Jim Corbett, ele conta que quando ele está caçando o tigre, ele logo se acostumou com uma coisa. Quando havia um tigre por perto, os passarinhos logo davam alarme. Começavam tudo a piar, voar, fazer algum... Ou seja, ele sabia que isso ia acontecer. Bom, isso é um signo? Claro, o alvoroço dos passarinhos é um signo da presença do tigre. E eles não são parte do tigre. Então nós diríamos, então a sua distinção não vale mais. Mas muito bem, o alvoroço dos passarinhos não é parte do tigre, mas é parte da presença do tigre. E o que está sendo percebido ali não é um tigre, mas a presença de um tigre nos arredores. Portanto, trata-se de um signo que é parte de um acontecimento. Ele é parte do signo externo. Nós podemos chamar de signos partes e signos pensamentos, ou outro termo qualquer. O signo que é parte, ele não precisa ser necessariamente parte de um objeto, mas parte de um processo.
Não é isso? Então, por exemplo, quando você ouve um tiro seguido de um grito. Bom, o tiro não é parte da vítima, tá certo? E o grito também não é uma parte, mas é uma ação dela. Mas os dois são parte do processo. Tá certo isso? Então, isto basta para distinguir o que nós chamamos de mundo e o que nós chamamos de pensamento. Isso significa que 3 séculos de filosofia que ficaram discutindo sujeito e objeto criaram, vamos dizer, uma dicotomia absolutamente insolúvel e absolutamente desnecessária. Porque, na verdade, o senso comum ele faz essa distinção automaticamente. Eu sei que aquilo que eu altero na minha mente não está automaticamente e por isso mesmo alterado no mundo real. Não é isso? Então, se eu tenho, por exemplo, entra um ladrão dentro da minha casa, não adianta eu pensar que ele não está na casa, ele não vai sair de lá por causa disso. Quer dizer, a alteração que eu posso fazer, ela não tem alcance sobre o objeto. Embora deste objeto eu não conheça a sua substância concreta na sua totalidade, embora eu só conheça dela um signo, eu sei que esse signo tem uma autonomia em relação a mim, o que os signos que eu pensei não têm de maneira alguma. Isso, na verdade, é instintivo no ser humano. Tá certo? Mas existe uma velha, desde o tempo do Descartes, se tornou uma mania nos filósofos, entre os filósofos, achar que é elegante você desmentir o senso comum ou você desmentir o conhecimento pré-filosófico, o conhecimento pré-crítico, ou chamado realismo ingênuo. Né? Na verdade, o realismo ingênuo ele só é ingênuo porque ele não foi raciocinado criticamente, ele é, por assim dizer, espontâneo. Mas não quer dizer que no seu conteúdo ele seja ingênuo ou seja errado. Porque tão logo você começa a examiná-lo criticamente, você vê que ele tem muito mais razão do que os filósofos. Como eu estou acabando de mostrar nesse momento. Só faltava, em toda esta questão de sujeito-objeto, faltava um elemento, que é o quê? O signo. Então, inclusive, quando você fala do eu, né, eu penso, logo existo, e o que você está tendo acesso imediato ao seu eu? O próprio Descartes diz que é o acesso, esse acesso é momentâneo. A consciência que o eu tem da sua própria existência só é válida naquele momento que ele está pensando nisso. Eu digo, mas isso quer dizer que o seu eu surgiu exatamente nesse momento, pensou eu existo e desapareceu em seguida? Não é possível. Isso quer dizer que do seu próprio eu, o seu próprio eu você também só conhece por um signo. O cogito ergo sum é o signo da presença de um eu. Agora, este signo, presta bem atenção, este signo da presença do eu é um signo só pensado ou é um signo parte? Dá a impressão que é um signo só pensado, porque é você mesmo que está pensando. O cogito ergo sum é um signo do eu, não é isso? Mas ao mesmo tempo ele é um ato praticado por esse mesmo eu. Portanto, ele não pode ser só pensado. E a verdadeira diferença entre o subjetivo e o objetivo está nisto. O eu não pode se pensar a si mesmo como totalidade, ele só pode se pensar por um signo de um ato instantâneo, mas ele não pode fazer com que este ato instantâneo seja apenas um signo convencional, um signo pensado. É um signo inerente ao próprio eu, porque é um ato do próprio eu. Portanto, o cogito ergo sum faz parte de um eu, e eu sou obrigado a reconhecer que esse eu existe. Tá certo? E sou obrigado, no mesmo ato, a reconhecer que este eu transcende infinitamente o cogito ergo sum, isto é, o signo momentâneo que ele tem de si mesmo. Senão, eu teria que proclamar que o meu eu surgiu num momento infinitesimal, disse penso logo existo e desapareceu. Aliás, ele nem poderia completar essa frase penso logo existo, porque isso transcorre tempo para pensar isso. Então isso quer dizer que dentro da própria subjetividade nós já temos a prova incontestável, imediata, autoevidente, por assim dizer. Nós temos a evidência, não mais que a prova, tá certo? Da presença de um objeto que transcende o seu próprio signo, já que o signo é parte dele. Deu para entender? Ou seja, você aprofundando a própria análise cartesiana,
você vê que a presença de objetos reais que transcendem a esfera do pensamento é a condição sine qua non para que exista o próprio pensamento. O próprio eu, não é que você chega à conclusão de que você existe porque você pensa, mas é o contrário. Né? Para pensar você tem de existir. E este pensar que existe é um ato que este eu praticou num determinado momento, ato que não o abrange inteiro, mas apenas o significa. Mas o significa no sentido de signo parte e não de signo meramente pensado. Vocês imaginam se os filósofos na entrada da modernidade tivessem parado para prestar atenção nisto? Ou seja, se tivessem lido João Ponceau. João Ponceau é um gênio muito maior do que Descartes, muito maior do que Kant, muito maior do que todos os filósofos modernos, inclusive Hegel. Nós podemos dizer que todas as dificuldades da filosofia moderna já estão resolvidas no João Ponceau desde 1600. E o mundo acadêmico, os filósofos levaram 3 séculos para acordar, para ver que isso tinha acontecido. Do canal, tranquilo? Então, resolvemos apelar de vez com o YouTube. Vamos fazer o sorteio de 3 canecas aqui no canal. 120 mil inscritos. A gente vai sortear uma do Submente, uma do professor Olavo de Carvalho e essa aqui do Big Brother 1984, George Orwell. E futuramente, se a gente atingir mais de 100 membros no canal, a gente vai sortear esses 2 livros aí que vocês estão vendo. Livro aqui meu pessoal, a gente vai sortear Admirável Mundo Novo, 1984. Vamos partir para a caneca, vamos ter sorteio praticamente todo mês, canecas para vocês aí do canal. Valeu, tamo junto, forte abraço. E aí pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço, muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar, essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.